E com a guerra, o turismo em Israel e no Oriente Médio foram bem prejudicados. Sobre este assunto, a gente conversa agora com Aline Olha, Aline, você me perdoa, vai me precisar ajudar aí para me falar seu sobrenome. Zelskis, talvez? Zelskis, obrigada, Daniel. Ela confirma daqui a pouco. Guia de turismo e youtuber também que mora em Israel há 15 anos e está em Jerusalém. Aline, muito boa tarde para você e obrigada já pela sua gentileza de nos atender neste dia. Bom, obrigada a vocês pelo convite. Uma boa noite aqui em Israel, na medida do possível, obviamente, com tudo que está acontecendo. Mas é um prazer estar falando com vocês. E, a propósito, é a Aline Shefkes. Perfeito. Aline, então, já aproveitando, né, que você falou, boa noite, então, para você novamente. E me conta, como que está sendo os dias aí? Jerusalém, aparentemente, se não me engano, é uma região um pouco mais tranquila, se assim a gente pode dizer, né? Como tem sido os dias e a rotina por aí? Então, obviamente, o conflito atual, ele está realmente tocando em todo o país, quer dizer, toda a população, de uma maneira ou de outra, é afetada. No caso de pessoas terem amigos, parentes que estão no exército, que foram assassinados, sequestrados, então sim, afeta todo o país, mas obviamente não da mesma maneira. Então aqui em Jerusalém tocou sirene algumas vezes durante esses últimos 15 dias, mas foram poucas vezes e por isso a cidade, ela relativamente está funcionando, quer dizer, transporte público, supermercados, todos os serviços básicos, as escolas estão funcionando, pelo menos parcialmente, algumas completamente, outras parcialmente. Então, a vida aqui, ela relativamente segue, mas, claro, na área do turismo as coisas são diferentes, porque o turismo praticamente todo parou no momento. Pois é, daqui a pouco a gente vai querer entender um pouco sobre essa dinâmica do turismo em Israel, também o turismo religioso, que é muito forte, várias caravanas saem do Brasil com pessoas que vão conhecer as principais cidades de Israel, especialmente a cidade de Jerusalém. Só que, Aline, a gente tem conversado com muitos brasileiros que moram em todas as regiões de Israel e eles acabam trazendo relatos muito tristes, né? Eles vivem situações muito delicadas, momentos de apreensão. Eu presumo que você tenha conversado com muitas pessoas e também tenha histórias difíceis para relatar e compartilhar com a gente. O que foi que mais mexeu com você? Pessoas da sua relação, amigos, familiares, passaram por alguma situação difícil, de apuros? Conta pra gente. Então, eu tenho amigos que moram no país todo, eu tenho amigos que moram no sul de Israel, eu estava conversando inclusive com um amigo meu ontem, a gente estava conversando, eu perguntei para onde ele foi, ele me contou que saiu do sul já, e ele estava em Haifa, e ele estava contando, na realidade, ele tem 4 filhos, ele estava contando o dilema de quando ele vai voltar para casa, ele disse que não tem previsão de voltar para casa, ele está hospedado num hotel, e que ele tem amigos e familiares das cidades próximas ali do sul de Israel, que tem pessoas que estão tão traumatizadas que não conseguem nem saber se um dia vão conseguir voltar para suas casas, quer dizer, é um trauma tão grande e a gente vê isso em toda a população, quer dizer, eu falo com amigos e dizem, o que tu vai fazer hoje? Eu vou no enterro de tal pessoa, depois eu vou no enterro de tal pessoa, eu tenho colegas de trabalho que os irmãos foram assassinados, então é realmente afetando toda a população. E além de toda a pior parte que foi realmente o massacre que aconteceu no sul de Israel naquele dia 7 de outubro tão trágico, a gente também tem que lembrar que agora boa parte da população está deslocada, a gente tem mais de 500 mil israelenses fora das suas casas, muitos sem previsão de quando vão poder voltar, e além disso a gente tem aí mais de 360 mil soldados que estão agora no fronte defendendo o país, e daí nesse caso entra a minha família, graças a Deus na nossa família ninguém foi assassinado nem sequestrado, mas meu marido, ele está no fronte agora, defendendo o país, e eu estou grávida de 9 meses, então a gente estava hoje que a gente conseguiu finalmente se falar um pouco melhor, falando se meu marido vai vir para o nascimento, não vai, quanto tempo ele vai poder ficar, então realmente afeta a todos aqui de Israel, alguns mais, outros de uma maneira ou de outra, mas todo mundo está sendo afetado.
Aline, me pegou de surpresa, não sabia. Você está grávida de 9 meses. Como vai ser, né? Você já parou para pensar, seu marido longe? Como que está sendo essa comunicação com ele? Já parou para pensar se de repente você acaba tendo o neném e ele estando longe? Como que está a cabeça de vocês, né? E como vocês têm lidado com tudo isso? Tem um clima de muita solidariedade aqui em Israel. Então, eu estava hoje aqui na pracinha, perto da minha casa, levando meu filho. Eu tenho um filho de 1 ano e agora quase 1 ano e 11 meses. Eu estava ali para ele brincar com todas as crianças. O parque cheio, cheio, cheio. Todos os pais tentando levar crianças para distrair elas. E também eu falando com muita gente e algumas pessoas me dizendo, olha, eu não sou de Jerusalém, eu sou do sul, eu sou daqui, eu sou de lá. Pessoas de outras regiões que vieram justamente a Jerusalém com as crianças para buscar não digo um refúgio seguro, porque a maior parte de Israel é segura, mas um refúgio tranquilo, um local onde provavelmente não vão tocar sirenes, para as crianças também poderem respirar um pouco, que eu acho que para eles é extremamente traumatizante. E tinha umas quantas mulheres grávidas, não só eu, e a gente todas sentamos juntos e conversamos onde estão nossos maridos. A maioria delas também, os maridos estavam no fronte, e tem essa questão de solidariedade, cada uma discutindo o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, no meu caso, o meu marido recebeu a licença para vir para o nascimento. Então, se tudo correr segundo os planos que a gente quer que aconteçam, então, a princípio, ele sim vai poder vir para o nascimento, mas a gente não sabe realmente quanto tempo ele vai poder ficar, se vai ser uma questão de horas, de dias, se ele vai poder vir para a circuncisão. Aqui nós somos judeus, então a gente faz também a cerimônia de circuncisão no 8º dia, que é um momento muito especial para a família, e provavelmente meu marido não vai poder estar. Então, é realmente um drama pessoal, mas não só meu, é um drama de todo Israel, cada um com a sua situação especial. No meu caso, eu com meu filhinho, e o filhinho está chegando, mas pelo menos uma boa notícia é que meu pai veio para Israel. Meu pai, quando começou a guerra, a primeira coisa, ele achou a primeira passagem que tinha, subiu num avião, com tudo acontecendo, ele veio para Israel para me dar um apoio moral, já que não só moral, também apoio físico, correr atrás do meu filho, ajudar com tudo, porque a gente não sabe quanto tempo esse conflito vai durar e como vão se encaminhar as coisas realmente. Claro, essa rede de apoio, né, é muito importante nessa hora. Aproveitando esse gancho do teu marido, né, como que foi de fato essa convocação, né? Como que foi a situação? Em que momento vocês estavam? Foi logo no início, ali no dia 7 de outubro? Foi um pouco na metade? Queria que você contasse um pouco pra gente. Então, o serviço militar em Israel ele é obrigatório, e meu marido serviu nesse serviço militar obrigatório como combatente por 3 anos, e por isso, no momento que ele saiu da vida que a gente chama de vida civil, ele continua como reservista. Então, todos os anos chamam ele faz reciclagem, treinamento para, obviamente, se manter atualizado em tudo o que está acontecendo em relação ao Exército, e ele fica à disposição do Exército caso seja necessário. E, infelizmente, agora é extremamente necessário. Então, no próprio sábado, meu marido foi chamado. Quer dizer, no sábado a gente acordou com as sirenes tocando na cidade. Eu rapidamente peguei e fui olhar o que estava acontecendo. Não é uma coisa normal tocar sirenes. E a gente viu que não só estavam jogando mísseis, mas que havia uma entrada terrestre. E com as horas passando, a gente começou a ver que realmente era alguma coisa séria. Também Israel declarou guerra. A última declaração de guerra de Israel tinha sido em 2006 contra os terroristas do Hezbollah. Então, quando a gente viu que era realmente uma coisa séria, a gente já imaginou que meu marido seria chamado. E no próprio sábado ele foi chamado. Quer dizer, no sábado ele foi chamado e disseram que tem que se apresentar hoje ainda, até tal horário, em tal local. E aí, no sábado mesmo ele foi. Desde então, ele não voltou para casa. E a gente realmente não sabe quando ele vai poder voltar. Se Deus quiser, em 2 semanas ele volta para o nascimento, mas outra vez tem muita água ainda para rolar. O conflito começou faz 2 semanas, a gente está falando daqui 2 semanas é o nascimento, quer dizer, a gente está na metade do caminho ainda. E muita coisa vai mudar, justamente se vai ter entrada terrestre em Gaza, sim, não, quando. Então, a gente está vivendo aqui um dia após o outro, e as coisas realmente mudam de um dia para o outro muito rapidamente. O dia a dia de uma brasileira grávida
em meio a um conflito no Oriente Médio. Agora, Aline, nós trouxemos a informação, claro, não somente a Jovem Pan, como todos os veículos, que no dia de ontem 2 norte-americanas foram libertadas pelo Hamas e há, naturalmente, uma grande expectativa para a libertação de outros reféns. Há pouco nós também mostramos ao vivo aqui na Jovem Pan os protestos que acontecem em Tel Aviv. Muitos jovens pedindo a libertação daquelas pessoas que estão sequestradas. Eu imagino que essa seja uma questão muito sensível, que acaba sensibilizando demais os israelenses. Como a população, como o país está lidando com essa situação específica dos reféns? São muitas pessoas, né? Então, o valor mais importante para o povo de Israel, para o Estado de Israel, é a vida humana. Então, pelo fato de terem pessoas sequestradas, e a gente sabe os horrores que eles estão passando, a gente sabe dos abusos que as mulheres sofrem nas mãos do Hamas, a gente sabe também a tortura que parte dessa população está sofrendo. Então, não é só pelo fato de eles estarem sequestrados longe de casa, a gente sabe que as condições deles são muito ruins, que as pessoas não têm acesso a remédios, não tem acesso a comida praticamente, e a gente tem crianças menores de 1 ano sequestradas até pessoas de mais de 80 anos. Então isso causa uma comoção muito grande, e a vida humana aqui, outra vez, em Israel é muito, muito valorizada, e por isso a população sim quer a volta dessas pessoas sequestradas, mas a gente sabe que não é uma coisa simples. O Hamas não valoriza nem um pouco a vida dos israelenses, nem das pessoas de tantas nacionalidades sequestradas. A gente tem que lembrar que não só israelenses estão sequestrados, tem pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes religiões, tem cristãos também sequestrados, e o Hamas não valoriza a vida deles, como também não valoriza a vida da própria população. Então, eu acho que o consenso em Israel é que o Hamas não vai devolver de bom grado essas pessoas, que o Hamas não vai devolver essas pessoas, pelo menos todas, em negociações, para que essas pessoas sejam resgatadas. Se precisa de uma entrada terrestre em Gaza, mas a gente também sabe o preço a pagar por uma entrada terrestre, que vai ser um preço muito grande, tanto para a população civil de Gaza como para os israelenses. Então, aqui a gente está vivendo muitos dilemas, porque a gente quer que essas pessoas voltem para suas casas, mas infelizmente Israel não tem uma pressão suficiente, então realmente a pressão do mundo em relação a essas pessoas ajuda bastante. A gente está vendo que as 2 primeiras pessoas devolvidas não é por acaso que elas são americanas. Quer dizer, a pressão norte-americana fez que essas pessoas fossem libertadas, e por isso, se a França, se a Inglaterra e todos os outros países que têm pessoas sequestradas pressionassem, talvez a gente sim conseguisse pelo menos que parte dessas pessoas fossem devolvidas. Pois é, Aline, enquanto você trazia suas informações e respondia a minha questão, nós estamos com as imagens desse protesto, um grande protesto, inclusive, na cidade de Tel Aviv. Muitos jovens, certamente familiares dessas pessoas que foram raptadas, esses familiares e essas pessoas com fotografias daqueles que foram sequestrados e com aquela hashtag, aquela frase que os israelenses estão utilizando, né? Bring them, tragam eles. E eu posso observar que muitas pessoas estão compartilhando essa frase, e a gente tem observado uma mobilização da sociedade israelense em relação a esse grande contingente de pessoas que acabou sendo sequestrado pelo Hamas. Soraya. Aline, você como guia de turismo, né, numa região Oriente Médio que, claro, possa levantar sempre e levanta questões preocupantes em relação à segurança para alguns viajantes, mas se fala muito que Israel é considerado um dos países mais seguros da região, né, e justamente tem esse forte histórico de turismo e também de segurança. Você como guia turística, né, como que você vê, né? Como que os turistas chegam até aí, por exemplo? Muitos brasileiros a gente vê ao longo desses dias, né, de conflitos voltando para o país, aqui para o Brasil. Ou seja, Israel segue sendo um país bastante turístico e recebendo turistas do mundo todo, né? Sim, o turismo em Israel ele está aumentando ano após ano, principalmente a partir do ano 2001, 2002, o turismo está crescendo exponencialmente. A gente estava agora, esse ano, prevendo 4,5 milhões de turistas, e para um país que tem menos de 10 milhões de habitantes, 4,5 milhões é muita gente realmente, e Israel é considerado um destino extremamente seguro para turistas. Ele foi, inclusive, eleito o 4º país mais seguro para turistas no ano passado.
Infelizmente, as coisas mudaram nessas últimas 2 semanas. Realmente, é a primeira guerra que a gente está sofrendo aqui em Israel desde 2006. Então, a realidade nessas 2 últimas semanas mudou, por isso eu entendo que a grande maioria dos turistas sim decidiu voltar aos seus países. Muita gente cancelou viagens, também das minhas caravanas, as viagens que eu trago para Israel, a gente cancelou os grupos de outubro e novembro. Mas eu tenho certeza que quando esse conflito passar, Israel vai voltar a ser seguro como era, talvez inclusive mais seguro do que era antes, porque a gente está vendo que Israel realmente mudou sua percepção, está mudando a sua maneira de lidar com as ameaças externas, com as ameaças terroristas. Agora a pergunta é quanto tempo isso vai demorar, se esse conflito é uma questão de dias, de semanas, mas eu acredito que no momento que isso passar, vai baixar a poeira e realmente o turismo vai voltar intensamente. E durante esses anos todos que eu guio, principalmente brasileiros que vêm a Israel, o que eu vejo das pessoas que visitam Israel comigo é que eles dizem, uau, eu sabia que Israel era seguro, alguns também dizem eu não sabia que era seguro e vim da mesma maneira, mas as pessoas acabam dizendo é bem mais seguro do que eu imaginava. Aqui a gente caminha na rua de noite, a gente convive entre judeus, cristãos, muçulmanos. Eu guio não só em Israel, eu guio também dentro da autoridade palestina. Dentro da autoridade palestina, as pessoas que trabalham e convivem na rua comigo sabem que eu sou israelense e não tem problema com isso. Então, a nossa realidade é muito segura. Infelizmente, a gente está vivendo agora um período muito complexo e triste, mas que também vai passar, na minha opinião. São os nossos votos, certamente. Eu não conheço Israel. Você conhece, Soraya? Não conheço. Eu tenho muito desejo de conhecer. Eu morei por muitos anos em um bairro com uma grande comunidade judaica aqui em São Paulo, viu, Aline? E eles relatam experiências incríveis nesse país que é pequeno, mas que tem tanta história e tanta diversidade. Mas eu queria entender se diante dessa situação você naturalmente torce para que isso acabe o quanto antes. Essa é a nossa torcida, mas talvez isso não aconteça. E é preciso também olhar para frente e pensar na sua condição, né? Na condição da sua família. Você está grávida, cogita retornar ao Brasil, conversou com seu esposo sobre essa possibilidade, caso esse conflito se estenda? Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é o convite, quando tudo isso passar, o convite para ti vir também conhecer Israel pessoalmente, que é um país lindo, que fora desse período é um país seguro. Eu conversei com meu marido também em relação à possibilidade de voltar ou não. Ele, na realidade, falou que a decisão que eu tomasse, ele apoiaria, mas a decisão que eu tomei é realmente ficar em Israel. Mesmo que esse conflito se estenda por mais algumas semanas, a nossa decisão é ficar, por vários motivos, mas o principal motivo é que eu sou israelense também. Eu sou brasileira, tenho orgulho de ser brasileira, mas eu sou israelense. E, infelizmente, esse não é o primeiro e não é o segundo conflito que Israel passa. E mesmo em momentos difíceis, a população ficou aqui e defendeu as suas casas, defendeu o país, cada um da sua maneira. E também uma maneira de defender o país é com resistência pacífica, é não deixar o terrorismo vencer. Porque o que o Hamas quer, o que o Hezbollah quer, o que o Irã quer, é que a gente pegue as nossas coisas e a gente vá embora. Que a gente fique tão amedrontados, tão traumatizados, que a gente não consiga seguir vivendo. E parte da resistência é estar aqui, é ter filhos. E a gente está vendo a vida continuando. Eu sei que às vezes é um pouco estranho para as pessoas que estão fora, vendo as pessoas casando no meio de uma guerra. Eu presenciei, não fui porque eu não posso ir porque eu estou grávida, mas eu presenciei vários casamentos dentro de bases militares nessas 2 últimas semanas. Pessoas que já estavam programadas de se casar e que estourou a guerra e a pessoa tinha que tomar a decisão, cancelar o casamento ou não, e as pessoas disseram, não, a gente vai casar, a gente vai continuar criando as nossas famílias aqui e a gente vai lutar por um país pacífico, melhor para todo mundo. E por isso seguir vivendo aqui é parte disso. E também eu tenho um amigo meu que é colega guia, que a filha nasceu ontem também, ele foi dispensado do exército para poder ir para o nascimento também, mandou foto da filhinha. Eu vi também nas notícias aqui que uma menina nasceu e deram o nome dela de Be'eri. Be'eri é uma das comunidades atacadas, que é também um nome comum aqui, então eles deram Be'eri em homenagem a essa comunidade. Então, é realmente fazer parte dessa resistência pacífica, orgulho do país que a gente está criando e que a gente está mantendo.
Inclusive, a Aline já está programada para acontecer amanhã aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, em frente à Fiesp, à tarde, uma manifestação justamente por essa paz em Israel. Então, é todo um clamor, né, de toda a comunidade dos brasileiros aqui e você aí nessa união e nesse desejo pela paz e que o conflito, de fato, em algum momento cesse, né? Aline, mais uma vez, o nosso muito obrigada pela sua participação e por todos esses esclarecimentos e também desabafos, a sua sensação e tua rotina daí. E a gente vai conversando. Uma boa sorte para você e que seu neném chegue com muita saúde. Muito obrigada, e a gente vai juntos conseguir vencer o terrorismo. Israel vai sair mais forte disso e, se Deus quiser, a paz vai prevalecer para os dois lados da fronteira. A gente deseja o bem para o povo de Israel e também para o povo palestino. Sem dúvida. Obrigada. Até a próxima. Legal. A Aline conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News.